Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade Viva. E o tema de hoje é... Exu! Isso é bom ou isso é ruim? Vamos ver. Nesse nosso vídeo vamos falar sobre essa entidade, né? Que é um pouco assim, basicamente da religião africana. E hoje é cultuado dentro do candomblé e da Umbanda. Como você falou, será que é bom? Será que é ruim? Venha com a gente! E descubra, solta a vinheta. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Espiritualidade Viva. E o tema de hoje é Exu. Exu, Fábio, na verdade, nasceu, né, como todos sabem, ou a grande maioria sabe, na África, né, de uma tribo Yorubá. Né? Então é uma divindade cultuada por essa tribo, que o seu significado, na verdade, o nome que é expresso lá é Exu, não Exu. Né? E o que era essa energia? Mensageiro do deus africano. Ou seja, lá nessa linhagem, ele era a divindade mais próxima dos seres humanos. Eles traziam uma mensagem do plano espiritual para os humanos, né, fazerem suas coisas e tudo mais. Então lá começou como mensageiro. Vindo para o Brasil, o Exu, dentro do candomblé e posteriormente indo para a Umbanda, ele foi denominado como um guerreiro, um protetor, né, de fora. Quando a gente fala é de fora dos templos. Então, essas divindades hoje elas são mais utilizadas para proteção e também para como se fossem guias. Infelizmente, o nosso contexto de humano de certo e errado e a falta de conhecimento deu uma distorção, né, sobre esse aspecto chamado Exu, sobre essa divindade Exu. E como no cristianismo, todo mundo tinha aquela questão, né, da incorporação, e algumas questões de religião cristã começou a falar, não, é coisa do demônio, em virtude do quê? Das incorporações, né, desses guias que tinham, e por alguns espíritos desequilibrados usarem esse nome indevidamente. O que é isso? Às vezes, em alguns centros, né, de religiões, ou principalmente da Umbanda, lá atrás, alguns médios recebiam espíritos brincalhões, né? E tinha ali um pouco de falta de consciência e, infelizmente, também faziam trabalhos de forma negativa, aquilo que a gente fala de trabalho de magia negra, e a galera chama de macumba, que não é macumba. E esses espíritos usavam esses nomes como um Exu, e aí às vezes tinham uma má interpretação, e muitas pessoas tiveram uma distorção sobre o que realmente é essa força. Mas, inicialmente, o Exu é uma energia, assim como eu expliquei no outro vídeo que nós falamos sobre guias, são seres, né, espíritos humanos, na grande maioria, que usam a energia chamada Exu. É uma divindade, assim como eles realmente são policiais do astral. É a galera da ordem, que põe a ordem, que vai lá e pega as pessoas e tenta fazer um direcionamento. Essa energia é energia conjunta com a pombagira, uma energia só, que é uma chamada de vazio e nada. É uma coisa muito complexa de explicar, porque quando a gente fala de vazio e nada, parece que os dois não existem, né? Mas, você olhando aqui, a gente olha para dentro de um quarto, a gente fala, pô, tem vazio e não tem nada, mas ali tem ar, tem micróbios que a gente não vê, existe realmente uma massa ali. Então, é uma energia que tem massa, mas nós humanos não conseguimos identificar o que é isso. Essa energia pela nossa capacidade de olhar, de entender e tudo mais. Essa energia, na verdade, ela tem um conceito diferente de bom e ruim. Por quê? Os guias que são ligados ao Exu e a Pombagira, por que é Exu e Pombagira? Porque um representa um lado masculino, que é o Exu, e a Pombagira representa o lado feminino, mas os dois são uma coisa conjunta, é uma coisa só. E a força de Exu
ela é mais próxima do humano. Então, os guias de Exu, são de luz? São. Por quê? Quando a gente fala do plano espiritual, existem vários níveis de pessoas, né? O pessoal fala assim, o iluminado e não sei o que e tudo mais. E a grande maioria que desencarna, às vezes aqui, estão em baixa vibração, que são os espíritos que estão aprendendo e tudo mais. E às vezes um ou outro, quando está lá desencarnado e é meio espertinho, ele começa a aprontar, perturbar as outras pessoas, não sei o quê. Quem é que vai pegar esses caras lá? A galera que é da linha de Exu. Porque como eles também têm uma vibração, eles sabem descer a vibração sem ficarem maus no contexto, e faz o patrulhamento e pega esses espíritos aí que ficam, né, perambulando ou até atrapalhando outras pessoas e carregam o plano espiritual para lá eles conseguirem aprender a lidar com isso. Por isso que eles são extremamente importantes. Eu, particularmente, tenho muito contato com esses espíritos, eles são extremamente iluminados. Qual que é a forma de amar deles? Pelo meio da ordem, pelo meio da lei. Porque quando a gente fala aqui de iluminação, tem uma conotação muito fantasiosa, que é aqueles espíritos de roupa branca, né, daquela coisa, né, a auréola ali, sorridente, e fala tudo mansinho e tal. E isso é uma das características de amor, não é todas, né? E você quando olha para uma pessoa que é, né, forte, que tem um exemplo, a nossa avó era extremamente porreta. Isso não significa que ela não amava ninguém? Não. Ela amava muito, mas ela tinha um jeito muito forte de lidar com as pessoas. O Exu tem essa característica, é realmente um soldado, um guerreiro, né? E eles não são de brincar. E o que acontece? As pessoas falam assim, mas por que acontece algumas coisas de um ir lá e fazer, de bater nas pessoas? Não, se tem um espírito lá que o bicho é complicado, ou até a gente mesmo, né? Às vezes a pessoa vai lá e vai fazer aqueles negócios de amarração, vai aprontar, né? Ou então vai fazer um trabalho para fazer mal pro outro. O Exu faz a parte do quê? De ensinar esses caras que estão fazendo mal. Ele pega, às vezes, a energia lá e volta e fala, você fez coisa errada, então toma aqui para tu aprender. E aí vem a sentada que o cara toma. Mas é basicamente para o aprendizado daquele espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. E aí o que acontece? Essa conotação ruim que veio que tem essa de Exu é mal, veio mais também da parte dos cristãos. Né? Que os cristãos, como não entendem, não estudaram e não vivenciou uma prática com essas entidades, é aquilo que a gente sempre fala, às vezes quando a gente não conhece algo, o que a gente faz? A gente joga pedra. E depois a gente vai lá e pergunta o que está acontecendo. Ela tira primeiro e depois, deixa eu ver se agora a pessoa é boa ou ruim. Então, para falar assim dessa questão de Exu, eles realmente são espíritos bons, né? Existem alguns que estão em aprendizado, e naturalmente, às vezes até o espírito se desequilibra e se perde um pouco. Mas aí o plano espiritual toma conta desse espírito, volta ele para uma escola, ele volta a se educar e depois volta também a trabalhar com os processos humanos. E como são, eu não entendo muito desse assunto, como são assim classificados, né, espiritualmente filhos de Exu? Tá. Por exemplo, e existe mesmo um trabalho negativo voltado para os filhos de Exu? Porque se só existe com eles, existe com os outros espíritos, com os outros filhos das entidades. Eles também são guias espirituais? Muitas dúvidas. Primeiro, né, filho de Exu. Algumas linhas, né, de candomblé acreditam que realmente existe seres humanos originários dessa linhagem de Exu. Mas o Exu, dentro da Umbanda, por exemplo, ele é uma energia que é contempladora das demais. Por exemplo, o Exu ele transita tanto como Oxalá, tanto como Ogum, tanto como Xangô. Por exemplo, existe o Exu Caveira, que é uma linhagem de um tipo de energia que é misturado com outra divindade. Existem vários Exus que são ligados a essas energias. Então, dentro da Umbanda, pelo menos a linha que eu trabalhei,
nós não tínhamos esse entendimento, que existia filhos de Exu. Porém, como existem várias linhagens, isso se torna mais uma interpretação humana, sabe? Não se torna verdade. Assim que, por exemplo, como o cristianismo, por lado protestante, fala que não existe santo, e o católico fala que existe. Então, como toda religião, existem várias interpretações em relação a ser filho ou não ser filho de Exu. Tá? A segunda pergunta que você falou, será que a questão do trabalho negativo? Então, o negativo e positivo, o que é? Uma visão humana. Compreende? Sim. Por exemplo, o que é positivo para mim pode ser negativo para você. O que é positivo para outra pessoa pode ser negativo para mim. Por exemplo, o casamento com várias mulheres. Para o Brasil... Mas, vamos especificar, porque ficou muito amplo. Na questão de trabalho negativo, de fazer o mal ao outro. Tá, vamos lá. Por isso que eu entrei nesse contexto, porque no lado espiritual, o conceito de negativo e positivo é totalmente diferente do nosso. Tá. E quando você fala assim, o cara vai fazer um trabalho para atingir uma outra pessoa. No nosso contexto, é o quê? É a vida agora. É a Fabiana de agora contra o Wellington de agora. Só que assim, lá do outro lado, o que é que eles vê? A carreira total. Quem era a Fabiana lá atrás? Quem era o Wellington lá atrás? O que ele aprontou? Porque, por exemplo, às vezes, por que é necessário correr nesses trabalhos negativos? Porque aqui, toda vítima é vítima, né? Sim. A vítima fala assim, nossa, fulano tá fazendo trabalho pra mim. Só que os Exus, quando eles olham a história. Falam, vamos ver esse cara, o que ele fez. Na vida passada, a Fabiana foi lá e matou uma galinha, colocou a boca no sapo, não sei o quê, e ferrou com o Wellington. Só que o Wellington agora tá fazendo a mesma coisa. Vamos ver. E às vezes, a coisa rola. Porque você tá pagando o processo que você fez lá atrás, que você não passou por aquilo ainda. E o Exu, o que ele faz? Ele é o mediador. Na hora, ou ele realmente deixa acontecer para aquele espírito aprender, ou se não for, por exemplo, de merecimento, aí o cara toma porrada, o cara que fez. Então, por isso que eu estou te falando que o negativo e o positivo tem contexto diferente. Porque na nossa visão, isso é uma coisa negativa. Mas do outro lado, a visão pode ser diferente. Então, dentro desses processos de trabalho, por isso que é muito de cada um. Aí a gente volta naquela questão do mal olhado, que funciona... E é bem complexo, porque é um assunto abstrato, né? Muito então, abstrato. Assim... Então, essa questão de trabalho negativo vai de pessoa para pessoa, situação a situação. É outro assunto muito complexo. Eu também vou deixar links sobre esses processos de trabalho de Exu para vocês se aprofundarem mais sobre esse assunto. E voltando nessa questão do negativo ou positivo, como eu te falei, isso muda de acordo com a nossa vivência. Eu, praticamente, antigamente, antes de entrar na religião de Umbanda, eu também condenava. Eu achava que Exu era uma coisa do mal. Inclusive, infelizmente, a gente vê em muitas igrejas evangélicas, alguns pastores que também não conhecem, quando vai expulsar o demônio, fala, é o Exu de não sei da onde. E aquele espírito lá desequilibrado, ele fala que é Exu mesmo. E aí quem está assistindo aquilo entende que é uma coisa errada. Né? Infelizmente, pela falta de conhecimento, pela falta de estudo. Então, o processo é muito mais complicado do que a gente imagina. E uma dúvida, como que você citou aí sobre os espíritos desequilibrados, que eles se nomeiam como Exu também, né? Então, por que eles já nomeiam isso, sendo que não tem a questão do negativo no Exu? Por que não apontando e sendo filho de algum, ou Oxalá, ou seu outro nome? Boa pergunta. É uma coisa que todos os seres humanos têm, chamado ego. Porque não somos totalmente bons e não somos totalmente maus. Do outro lado, Fábio, também existe uma vida, né, espiritual como a nossa aqui. Aquilo que nós até falamos em outros vídeos, né? O desencarne não é o fim de nada. Às vezes a pessoa sai do corpo e ela está num outro plano, mas ela está ali com a sensação de vida, que para ela está viva ainda. Né? Tem até relatos, até no espiritismo, de pessoas quando morrem acreditam que não morreu. Né? Só que esses espíritos em específicos, e quando eles percebem isso, eles querem criar uma fama na gangue lá.
E assim, pô, quanto mais pesado o cara for, mais famoso ele é. Então ele quer realmente ser representado por algo que é grande. Ele não vai falar que é um demôniozinho qualquer, ele vai falar, não, eu sou mesmo e tal. Um exemplo, não sei se você já chegou a assistir o filme O Exorcista, que é de terror e tudo mais. Aquela menina que era possuída, aquele espírito, provavelmente era um espírito humano. E ele se denominava como quem? Lúcifer. Agora tu imagina, você acha que você vai vir, vamos supor que tivesse um Lúcifer todo poderoso, ele vai vir ficar vomitando na cara dos outros? Ele tem muito ego para isso, né? Então, é a mesma coisa dentro dos processos de desobsessão que acontece. E não é só o Exu, tá? Alguns se denominam como Ogum também, tudo mais e tal. Eles usam a nomenclatura para ter uma fama, porque em alguns aspectos eles se sentem muito até felizes. Falam, pô, o cara deu trabalho para tirar e eu falei que eu era foda e não sei o quê. Isso alimenta o ego do espírito. Por mais que ele esteja do outro lado, ainda carrega a questão de egoísmo e de poder. E entra dentro desse contexto de, eu quero ser reconhecido também da turma do fundão do outro lado. Então eles usam essa terminologia e acaba gerando essa confusão total. Mas não deixa de ser um espírito humano. Pode ter certeza. É um espírito humano que está ali e está se fingindo passar por essa entidade muito luminosa. Respondendo tudo isso, os Exus equilibrados, eles são de muita luz. São espíritos maravilhosos, são ótimos e eles estão aqui justamente para ajudar os humanos da parte mais ruim. Eles vão onde quase ninguém vai. Né? Por exemplo, é como se fosse, fazendo uma analogia, a tropa de elite ali, pop, essas coisas. Vamos colocar aqui até fazer um paralelo. Por exemplo, quem vai lá no morro, ou então quem vai numa guerra, guerrear com aqueles caras que são extremamente pesados. Não vai ser um carinha bonzinho, não vai ser um médico, não vai ser chegar lá com flores, que não vai rolar. Tem que ter uma turma da pesada para chegar lá e bater de frente com essa turma. Então, os Exus fazem isso. Agora, pegando um complemento, uma coisa antes que eu vou colocar de esquecer, o que eles representam, né? Dentro da Umbanda tem aquela questão do esquerda e direita, né? Exu e Pombagira, eles são representados pela esquerda. Mas esquerda é ruim? Não. É só uma forma de energia diferente. Não tem o yin e yang, que é branco e preto, é uma coisa só. Esquerda e direita é a mesma coisa. Porém, eles trabalham com a linha mais pesada. Né? Por exemplo, a linha da direita, eles trabalham mais com cura, né? Com processo de psicológico, a gente fala aí dos pretos velhos, dos caboclos, eles, apesar deles atuarem também nessa questão de resgate de espírito, eles são mais tranquilos, né, em lidar com isso. Os Exus e Pombagira, eles são mais para questão mais dura mesmo, mais porrada, né, uma questão mais forte. Então, o Exu em si, eles são linhas da esquerda que trabalham nesse processo de normalização, né? Eles são um ponto de equilíbrio para que não vire uma bagunça. Porque geralmente os espíritos de direita, da parte da direita, não tem não é para esse tipo de função. Mas é natural, como tudo na vida. A gente não é policial, a gente não vai entrar em beco aí para caçar, porque a gente não tem capacidade para isso. Nosso trabalho é o quê? Às vezes conversar, a gente gosta de diálogo. Então, em relação a isso, nós seríamos do lado da direita, né? Seríamos da linha mais branda, mais tranquilo, colhedor de flor. Não, porque se a gente fosse da esquerda, a gente ia apanhar. Com certeza. Ia apanhar feio. Ia sair muito machucado. Aí você pega aí um policial que é um coração bom, aí você pode considerar esse cara como Exu. Que ele é da esquerda, o cara é porrado, ele chega lá e senta a madeira em todo mundo, mas ele é um cara que fala, não, eu estou fazendo isso para você aprender. Ou até relacionar a mãe que é porreta, o pai que é porreta, que não sabe falar um eu te amo, mas senta a chinelada, que ele fala, estou fazendo isso para você não ficar uma porcaria lá na frente. Então, esse é o trabalho lindo dos Exus, né? E para fechar, existem também os trabalhos de proteções, né, que são ligados aos materiais. A gente chama mais de trunqueira. O que é uma trunqueira? É uns artefatos que você faz numa casinha e coloca alguns elementos, como pinga, vela, ou então até charutos, né, para representar essas energias de proteção do teu lar, que é uma coisa muito positiva,
que a grande maioria dos religiosos de Umbanda utilizam nas suas residências para proteger contra espíritos ruins, né? Coisa mais espiritual mesmo, até energias negativas. É utilizada também de forma positiva para o teu lar. Concluindo, mais um aspecto, né, que as pessoas também não entendem, que gera muita dúvida, a questão dos guias utilizar cigarro e pinga. Isso. Por que eles utilizam isso? O cigarro e a pinga, eles são elementos que ajudam a abaixar a vibração no corpo humano. Que muita gente tem isso como negativo. Mas, na verdade, esses elementos ele deixa mais denso o teu corpo. Para os espíritos e guias utilizarem esses médios, é necessário ter essa baixa de vibração. Para ter uma ótima conexão espiritual entre o médio e o guia. E aí eles possam trabalhar com esses elementos para até a limpeza do corpo, para fazer as proteções. Eu estou te falando isso porque eu já vi casos assim impressionantes, Fabiana. Eu já fui em terreiro de Umbanda que eu vi o médium tomar 1 litro de conhaque e sair de lá sem nada. Eu vi isso. O cara tomar 1 litro todinho e tá ali trabalhando, incorporando e tal, e sair de lá sem trocar perna, sem falar bobagem, sair totalmente são. Então, assim, é um aspecto utilizado para esses tipos de trabalho, né? E está se mudando isso. Alguns meios, os espíritos já não estão utilizando essas situações, estão mudando com um pouco, né? Porque na época, lá atrás, era necessário esse tipo de trabalho. Né? Então eles usavam esses elementos para fazer um trabalho positivo também. É como se fosse lá atrás o pessoal falasse assim, usa veneno para combater o veneno. Né? Se você é picado pelo veneno do escorpião, o antídoto é o próprio veneno do escorpião. Então é mais ou menos essa linhagem que eles utilizam esses elementos. Existem, óbvio, vários outros critérios, outras situações, que é mais aprofundado também, que aí você precisa estudar sobre isso. Mas basicamente esse contexto, né, de utilização de elementos, proteção, para tudo. Então, resumindo, o Exu realmente é bom, todos eles são iluminados e eles nos ajudam no processo encarnatório e de vida também. E é isso. Hoje eu fiquei mais de ouvinte, tirei algumas dúvidas, mas é um assunto muito amplo, sim, muito complexo, né? Tem muitos questionamentos, mas assim, como ele falou, a gente vai deixar algumas descrições de links para vocês pesquisarem mais, né? Porque não dá é um fragmento do fragmento e também aqui não é a verdade total. Se questione, busque conhecer, busque conhecer também, né? E eu espero que tenham gostado sobre esse tema sobre o Exu, né? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram Espiritualidade Viva 07, no Facebook Espiritualidade Viva 07. E para adquirir o e-book do Wellington, O Caminho da Alta Espiritualidade, é só acessar a página espiritualidadeviva.com.br e adquirir o seu exemplar. Um beijo nosso e até o próximo vídeo!